Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Fagundes, hoje é dia 8 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. E você que curte o nosso canal, quer ser um colaborador, apoiar o nosso trabalho, na descrição do vídeo tem uma maneira lá, tá bom? Pessoal, é o seguinte, veja só que interessante. Eu acabei de pegar uma matéria aqui do Lula criticando o Bolsonaro. Aí quando você lê o que o Lula fala e vê o que o Lula fez, não sei em que mundo esse cara vive. Mas vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos fazer parte da campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Como é que eu faço? Sua assinatura. E onde é que eu assino? Simples, primeiro você entra no link que está aqui embaixo, www.aliancapelobrasil.com.br. Preenche tudo bonitinho, gera a ficha, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina na frente do escrivão, depois você vai no cartório eleitoral ou nos Correios e despacha. Vamos lá. Olha só. Lula ataca Bolsonaro por apoio aos Estados Unidos. Não precisa ser lambe-botas. Eu achei legal essa frase dele aqui. Daqui a pouco a gente vai entender isso aqui direitinho. Olha só, gente. O ex-presidente Lula criticou a decisão do governo brasileiro de apoiar a investida norte-americana, né? Para ele, o Brasil tinha que ter apoiado o terrorismo, ou enfim, né? Eu não entendo, gente. Quando o Bolsonaro é contra as milícias, aí os caras criticam. Não dá pra entender. Uma hora chama o cara de miliciano, depois reclama porque o cara é contra as milícias. Não dá pra entender, mas vambora. Criticou a decisão do governo brasileiro de apoiar a investida norte-americana contra o Irã. Ele afirmou que esse posicionamento reflete a subserviência do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e sugeriu que isso poderia criar problemas para o Brasil. Por isso, acabou mandando um recado para o atual presidente, o Bolsonaro. O Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa ser lambe-botas de ninguém. Aí o Brasil precisa do quê, gente? É dele de volta, sabe por quê? Pra nós lamber a bota da Cuba, de Venezuela, enfim, por aí vai. Não, gente, é incrível o negócio desse. Caraca, mano. Lula falou sobre a escalada da tensão no Oriente Médio e em entrevista transmitida na internet nesta quarta-feira, 8, pelo Diário do Centro do Mundo, claro, é lógico, e cravou logo no começo da entrevista que o Brasil não deve se envolver nesse conflito. Ai, cadê onde foi que eu parei aqui? A época não é própria, não é adequada para um país como o Brasil se meter em confusão numa briga externa. O Brasil é um país que não tem contencioso. O papel de um país como o Brasil era não se meter nisso. O Brasil tem superávit comercial com o Irã. Pode ser parceiro do Irã e dos Estados Unidos. O Brasil não tinha que cair de joelhos nos pés do presidente Trump e logo concordar que o ataque ao general foi um ataque ao terrorista, disse Lula. Eu trouxe para vocês ontem um pequeno trecho da capivara do general, né? E vocês viram que de santo o general não tinha nada, né? Mas para Lula o cara é santo. Vambora. Ainda fica melhor isso aqui. Ai, meu Deus. Cadê aqui? Onde foi que eu parei? Aqui, disse Lula. Garantindo que quando era presidente constatou que não havia terrorismo ou armas no Irã. Ele dizendo que constatou que não tinha nem arma e o Irã era um país pacífico. Não tem terrorismo no Irã, segundo Lula, gente. Meu Deus do céu. Lula ainda disse que a decisão dos Estados Unidos de criar esse conflito no Oriente Médio tem fins eleitoreiros. O Trump sabe que não está fácil a reeleição com a quantidade de coisas que ele faz. É verdade, o cara aumentou o emprego, então acho que não deve ser fácil, não. O cara conseguiu melhorar a economia do país, então acho que não deve ser fácil ser ele, não. Valorizou as empresas, né, e enfim, os produtos americanos, então acho que o povo não quer reeleger ele de volta, não. Quem quer reeleger um cara que melhora o país? Não, de jeito nenhum. Ele sabe que pode perder a eleição, então uma guerra sempre ajuda muito. É o que ele está provocando, alegou. Vai ver que é por isso que o Lula tá chamando a juventude para imitar o Chile, né? E sair nas ruas fazendo uma guerra contra o governo Bolsonaro. Acho que deve ser isso. Deve ser isso.
Lula concluiu, então, que o posicionamento adotado pelo governo brasileiro depois da morte do general Qasem Soleimani de apoiar o combate ao terrorismo reflete a subserviência do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu tenho que ir. Ai, meu pai eterno. Olha só que legal. Bolsonaro não tem medido esforços para provar que é lambibota dos Estados Unidos. Já bateu continência para a bandeira americana. Ficou orgulhoso de um encontro de 17 segundos que teve com o Trump. Tem orgulho de o filho dele ser amigo daquele cidadão americano que orientou aquele tal de Guaidó a se autoproclamar presidente da República. O que fico triste é que os americanos criam essa situação melancólica, triste e patética, e o governo Bolsonaro vai atrás tentando mostrar que tudo de errado é a Venezuela, declarou o ex-presidente, dizendo ainda que essa sobrevivência é grave e que vai na contramão do discurso de soberania de Bolsonaro. Acho que a incompetência de não saber o orgulho que dá ser presidente de um país soberano. O cidadão tem que ser altivo, alfinetou. Ô menino altivo, né? Será que era por isso que ele era altivo, né? E se dobrava a Cuba, a Venezuela? Vocês lembram que nós sustentávamos Cuba, Você presta atenção que foi o Bolsonaro assumir, Cuba tá indo pro buraco, Venezuela acabou de afundar. Engraçado, né? E a Bolívia deu umas botas lá no Evo Morales. Então vamos lá. O ex-presidente ainda mandou mais um recado para o atual mandatário brasileiro, o Bolsonaro. O Brasil não precisa disso, não precisa ser lambe-botas de ninguém. Não tem que falar duro com a Bolívia e manso com os Estados Unidos. Tem que ser respeitado pela Bolívia e pelos Estados Unidos. Pela China e pelo Uruguai, pelo Paraguai e pela Rússia. É assim que se constrói um país sobre... Vocês viram aqui que ele só citou os Estados Unidos de país capitalista, né? Eu vou ler de novo pra vocês, ó. Bolívia, cadê? Manso com os Estados Unidos, ó. Tem que ser respeitado pela Bolívia e pelos Estados Unidos, um capitalista. Pela China e pelo Uruguai, pelo Paraguai e pela Rússia. Ó, é assim que se constrói um país soberano. O Paraguai acabou de se libertar, parece que o Uruguai também acabou de se libertar, né, da esquerda, mas Ai, meu Deus. Capaz de ser agregador e não desagregador, como vocês estão construindo. Por fim, Lula disse que essa posição de Bolsonaro rompe a tradição diplomática de o Brasil ser um país agregador e voltado ao diálogo. E afirmou que isso pode trazer prejuízos para as relações exteriores do país. Por que o Brasil tinha que se meter nisso? Cadê? Por que o Brasil tinha que se meter nisso? Pergunta. Por que o Brasil não se dispõe a ajudar, conversar e construir alguma coisa mais útil para o povo brasileiro na sua relação internacional? Ser lambe-botas não faz bem a ninguém, questionou o ex-presidente. Eu acho legal, gente, essa colocação. Ele fala que nós somos agregadores, né? Pois é, nós agregamos Cuba nas nossas costas. Vocês lembram? 5 bilhões de reais mandado para a Cubinha, né? Com mais médico. Era uma parte para os mais médicos e a maior parte, 70% para a Cubinha. Então, nós agregamos Cuba. Nós somos um país agregador. A Lula está dizendo, né? Nós agregamos no Brasil hidrelétricas que foram construídas fora do Brasil, né? Nesses países aí fora, amiguinhos do Lulinha, que nunca nós vamos ver mais a cor do dinheiro. Agregamos ao Brasil também obras de metrô feitas na Venezuela, que também não vamos ver também o acordo, mas nós agregamos, somos um país agregador. Nós agregamos dívida em cima de dívida nas costas do brasileiro no governo Lula, né? Eu acho interessante, né? Aí ele fala que, não, de acordo com o senhor Lula, lá no Irã, vocês viram ali, lá não, ele constatou, gente, o barbudo foi lá e constatou que não tem arma, que o país é pacífico, que não tem terrorismo. As mortes que estão acontecendo é coisa assim, é coisa de outro mundo, é sobrenatural, é coisa que são fenômenos, né? É algo sobrenatural. Não foi terrorismo, não foi nada. É que cai,
Homem-bomba, não existe essas coisas, é fábula. É a história da... Vocês acreditam em mula sem cabeça, Papai Noel, Saci Pererê, essas coisas? Então, aquelas coisas todas. Não dá pra entender não, gente, a cabeça desse cara. Ele fala... Gente, tá boa, ele quer que o... Eu não sei nem o que eu digo aqui. Agora, ele chama o Bolsonaro de lambe-botas, né? Vamos mostrar pra... Nós tivemos duas situações interessantes aqui que mostram o quanto Bolsonaro não é lambe-botas, é respeitado e é um cara que sabe aonde ele coloca o Brasil e tem demonstrado isso em todas as suas ações. Criticaram o Brasil quando Bolsonaro falou lá, começou a se articular com Israel. Meteram o sarrafo no presidente, falaram que ia ter guerra, porque os Emirados Árabes, a Palestina iam cortar, iam acabar, ia ter homem-bomba e o raio que o parta. Gleisi Hoffmann mesmo foi uma que fez uma choradeira. Até eu já estava pensando em fazer um bunker na minha casa. Vou cavar um buraco aqui, fazer um bunker, me esconder, porque vai ser fogo o negócio. Resultado dessa história: Brasil, Israel e Emirados Árabes negociando numa boa. Cadê os homem-bomba? Cadê a guerra que o Brasil... Cadê os cortes, prejuízos da exportação que o Brasil ia ter? Pelo contrário, bateu recorde. Vocês veem como eles entendem muito da coisa, né? Depois criticaram, porque aí veio aquela questão da taxação do aço. O Donald Trump foi lá, vou taxar o aço no Brasil e pronto. Aí foi o show do PT, da esquerda. Aí, Bolsonaro, aí, ó, lascou-se. Bolsonaro bateu um fio pro Donald Trump. Aço é mais barato. Sim. Ok. Pronto. Resolveu o problema. Acabou a taxação do aço e do alumínio. Peraí, o cara não é subserviente? Por que ele... Como é que o cara não é nada, liga para o presidente da maior potência do mundo, bate um papinho no telefone, conversa os assuntos corriqueiros, pergunta como é que vai a patroa, os filhos, as crianças, os negócios e resolve o problema? Não, mas Bolsonaro é subserviente, é o lambe-bota dos Estados Unidos. Só não sei como é que ele conseguiu fazer isso, né? Não dá para entender, gente. Essa turma do PT não sabe fazer uma coisa sem distorcer os fatos. De acordo com eles, é pra nós lamber... Ó, ele fala que o Bolsonaro é lambe-botas dos Estados Unidos. E a turma dele, são os lambe-bolas do pessoal lá do Maduro. Vocês viram o que foi que o Maduro fez agora, né? Tomou de assalto lá. Só que não deu certo, não. Vocês viram que não deu certo, né? O Guaidó já voltou pra Assembleia Legislativa, já entrou e já presidiu a primeira sessão lá na cadeirinha do presidente lá da Assembleia Legislativa lá. Ou seja, não deu certo a maracutaia lá do Maduro. Tá nomeado lá o autoproclamado por imposição e ditadora, né? Porque não teve eleição lá pro tal esqueci o nome dele agora, lá do cara que o Maduro impôs, que não teve eleição, né? Mas pra eles é um país democrático, maravilhoso. Sol, praia, água de coco, uma brisa maravilhosa, uma rede pra você balançar. É a Venezuela, gente. É a Venezuela. Pra eles, quer dizer, Bolsonaro... Não, porque Bolsonaro... A ideia deles era que Bolsonaro se curvasse. Vocês viram já que o MST, né, fez uma homenagem a esse tal de Solami Kazemi Solar. Esse iraniano aí que tem um nome complicado que eu só sei falar quando eu tô lendo. Vocês viram que eles fizeram lá uma homenagem ao cara. Aí eu trouxe pra vocês mostrando os pouquinhos dos crimes que esse cara já cometeu. O quanto esse cara já matou, as ações terroristas que ele já cometeu, né? Ele faz parte, lidera lá a tal da Qud, sei lá o nome daquele negócio, que é uma milícia iraniana lá, revolucionária. Mas o PT, de acordo com o PT, o cara é um santo. Né? Eu acho que o Lula tá pensando que o Bolsonaro é ele, que abaixa a cabeça pra esses países pequenininhos aí. Não, eu não entendo não. Tá boa. Presidente Bolsonaro, é a minha opinião e você não precisa concordar. Eu parabenizo o Bolsonaro porque ele tomou uma postura. E uma postura contra o terrorismo. Esse negócio de
Não, porque... Ó, gente, se o Bolsonaro tivesse ficado no meio dessa história tentando negociar, sabe o que eles vão dizer? Bolsonaro é mole, não toma postura, nem vai pro lado, nem vai pro outro, fica tentando costurar o negócio lá, mas é mole. O presidente Bolsonaro foi lá e se impôs, ó, é terrorismo essa porcaria, estamos dos lados dos Estados Unidos, é isso mesmo. O Irã, pra vocês terem uma ideia, mandou uma nota, né? Ô, presidente, negócio é esse que ficar do lado dos Estados Unidos? Teve uma nota aí do Irã, né? Questionando os diplomatas brasileiros para dar uma resposta. E o Bolsonaro não mudou, não. Então, pra mim, esse cara que tá na nossa presidência tá elevando a nossa soberania. Foi a turma do PT que mandou uma cartinha lá para aquele lá da cara de pó lá da França, lá da cara de pó de arroz, o Emmanuel Macron, querendo que ele viesse aqui tomar a nossa Amazônia. Eu li a cartinha que o PT mandou para eles, né? Para ele, mandando ele vir aqui, para ele meter o bedelho. Ele veio, quer dizer, ele tentou. Bolsonaro se impôs. E essa é a bronca do PT. É porque o Bolsonaro ele se impõe nas situações. Ele não fica naquela lambeção de meio termo, não. Ele se impõe e o mal para eles é que dá certo. Ficaram naquela lambeção, naquela criticada toda aí, porque o Bolsonaro se prostrou de joelhos aos Estados Unidos e blá, blá, blá. No primeiro incauto que nós tivemos com os Estados Unidos, aí se levantaram, e aí aplaudiram, eita, tá aí o Brasil, agora lascou-se. Que nem eu disse, um papinho rapidinho no telefone resolveu o pepino. Quantos petistas você viu dizendo, eita, Bolsonaro resolveu o problema do aço? Ó, todo mundo calou. Quando você toca, que aço? Eu não sei de nada não, eu não cabe. O que é aço? Eles não sabem mais nem o que é aço mais. Depois que o presidente resolveu o problema. Então na boa, gente, é um negócio que é pra dar risada aqui, né? Você tem que rir. Eu achei legal foi ele dizer que... Porque agora ele é especialista, né? Segundo ele, foi lá no Irã, viu que não tinha... Gente, o Brasil financiou ditaduras. O Brasil financiou governos terroristas. Vocês não sabiam disso, mas... Sem contar que Lula também recebeu din-din de países terroristas, governados por ditadores. Não é o país que é terrorista, não. É o ditador e a sua gangue. Né, os ditadores e sua gangue. Mas tá aí, gente. Lulinha criticando Bolsonaro porque Bolsonaro tomou postura. Criticando Bolsonaro porque Bolsonaro é cabra macho, sim senhor. Não fica nesse negócio de, ai meu Deus, e agora? Ui. Não. E nem Bolsonaro pegou o Brasil e fez como o PT fez. Pegou o nosso dinheiro, mandou pra tudo quanto foi lugar. Tá lá, Cuba devendo 2 bilhões e cacetada. Do Porto de Mariel. Sabe quando que nós vamos ver esse dinheiro? Nunca. Venezuela também deve uma fortuna ao Brasil. Nunca. Ou seja, é esse o agregado que o PT trouxe para o Brasil. Então, presidente, tá boa. O senhor é o cara, meu irmão. Fui.